Gene Sharp, o guru da revolução não violenta, observou algo estranho acontecendo no mundo. As revoluções não violentas têm funcionado cada vez mais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Peter Turguniev, revisado e narrado por Coreia com K. Nesse momento, muita gente no Brasil se sente ultrajada com a vitória do 9 Dedos nas eleições. E com toda a razão. Não apenas ele voltou depois de uma jogada altamente questionável juridicamente, em que seu processo criminal por corrupção foi anulado por juízes escolhidos pelo próprio Nine para o cargo, como também esses mesmos juízes se mostraram bastante parciais nas decisões sobre a eleição, decidindo ferozmente contra um lado e de forma leniente do outro. Depois da eleição do Molusco, ele apareceu várias vezes entre esses juízes do STF em cenas de pura amizade, sorrisos, beijos e abraços. Após a diplomação, em que se entreouviu missão dada, missão cumprida, falado por um dos seus asseclas, foram todos, os membros do STF e o cachaceiro, escutar um samba e comer um churrasco em comemoração. Foi algo radicalmente diferente do que se viu só como exemplo em 2018. Para muitas pessoas, a impressão que se tem é que existe uma elite política no poder em Brasília. Elite que não deixará qualquer tentativa de um Brasil mais livre, com um Estado menor, com mais liberdade econômica e civil. Eleições são inúteis. O devido processo legal é inútil. As investigações de corrupções são inúteis. No final, a elite é quem manda. Quem coloca na presidência quem ela quer. E ai de você se reclamar. Xandão Oglandi te coloca num dos inquéritos inconstitucionais que ele criou e te pune como achar melhor. Inclusive, isso fez com que muitos bolsonaristas e o pessoal mais à direita fizesse grandes protestos, pedindo até a intervenção militar para evitar a volta do cachaceiro. Eu, particularmente, embora esteja absolutamente ultrajado com o resultado da eleição e compartilhando a preocupação dessas pessoas, discordo delas quanto ao remédio proposto. Como libertário, jamais poderia compactuar com a solução que depende da força. Aumento da violência estatal não resolve problema algum. Pelo contrário, sempre causa mais problemas no longo prazo. Por outro lado, alegam alguns, as decisões do STF, em geral, e do Alexandre de Moraes, em particular, já indicam o uso de violência. O golpe já teria sido dado por eles. E mais que isso, se deixarmos o Nine assumir, com toda certeza não haverá mais solução. Ele fechará as poucas brechas que ainda restam da liberdade e se essa eleição foi tendenciosa, a próxima será simplesmente impossível de virar. Difícil tirar a razão dessas informações. Isso pode mesmo ser verdade. Ainda assim, o uso de força, no caso de uma revolução violenta como uma intervenção militar, teria desfechos impossíveis de serem previstos, sendo um deles uma possível guerra civil que não interessa a ninguém. Mas mais importante que isso, não se parece algo factível, pois não vejo as Forças Armadas comprando esse problema. Porém, como remover essa elite política corrupta, capaz de tudo, que tomou conta de Brasília? Já vimos que meramente tirar o Molusco sequer resolve isso. O STF vai novamente bloquear quem quer que entre no lugar dele e busque mais liberdade para o povo. A impressão que dá é que só uma revolução poderia tirar essa corja que não tem vergonha de apoiar um ladrão. Mas como conciliar revolução com não violência? Se pegarmos toda a história da humanidade, as revoluções são, em geral, violentas. Usam armas e acabam com pessoas feridas, mortas e propriedade privada depredada. Isso independentemente da revolução funcionar ou não. Revolução Americana de 1775, Revolução Francesa de 1789, Revolução Russa de 1917 e tantas outras. Isso faz sentido. Uma revolução significa mudar completamente as bases da sociedade. Desalojar do poder um grupo de pessoas que se beneficia dessa posição, por óbvio, não rejeitará esse poder sem lutar. Então fica a pergunta: como fazer isso de forma não violenta? Isso é mais simples do que parece. Toda a estrutura de governo é extremamente dependente da cooperação e aceitação das pessoas que compõem a base dessa estrutura. Sem tal aceitação, o governo se torna um castelo de cartas que desaba a qualquer vento. Mas por que o governo é tão frágil? Bem, é difícil imaginar a situação da população toda tentando derrubar o topo da pirâmide. Mas lembre-se que próximo do topo, muita gente almeja chegar no mais alto nível. E também, no segundo lugar, tem muita gente almejando subir mais um degrau. Basta ficar claro para essas pessoas que falta apoio na base para se tornarem mais agressivas e romper o governo. É por esse motivo que Alexandre de Moraes quer tanto acabar com os protestos em Brasília. Mesmo sendo protestos não violentos, mostram descontentamento do povo e isso é letal para o poder. Protesto, principalmente pacífico, é uma arma que certamente pode ser usada. É uma das principais armas da revolução não violenta. Mas quais as outras?
Gene Sharp é um esquerdista. Ele sempre descreveu seus métodos de revolução não violenta, imaginando uma luta contra ditaduras de direita. Mas a verdade é que as armas estão aí e podem ser usadas por qualquer grupo político e se encaixam muito bem com a ética libertária, diga-se de passagem. Vale a pena entender quais são elas, como podem ser usadas e quais seus pontos fortes e fracos. Para isso, basta recorrermos aos vários livros de Gene Sharp, como por exemplo o intitulado Existem Alternativas Realistas, cujo link está na descrição. Nesse livro, Sharp começa atacando algumas impressões erradas. Revoluções não violentas, historicamente, são mais eficazes que as violentas. E, particularmente, nas últimas décadas, têm se tornado cada vez mais efetivas devido à facilidade das pessoas coordenarem esforços. Ao contrário do que muita gente pensa, elas são mais rápidas que as violentas. Ele fala sobre protestos, que, como vimos, são armas importantes, mas reforça a importância da simbologia num protesto, podendo não estar sendo cuidado adequadamente pelo grupo protestando nesse momento. Lembre-se, num protesto, existe o seu grupo, geralmente numeroso, mas pouco poderoso, o grupo no poder, geralmente menor, mas com recursos e poder, e um terceiro grupo indiferente. Importante não alienar esse terceiro grupo. Além disso, ele reforça o boicote social, mais uma arma libertária para convencer pessoas. Boicote refere-se a não realizar negócio com pessoas que apoiam o governo. Já podemos perceber o quanto o boicote é efetivo, pela própria reação que a esquerda teve a algumas poucas práticas desse tipo surgidas em grupos de WhatsApp após as eleições. Concomitantemente, eles falam de desobediência civil, desobedecer a lei sempre que possível, bloqueios em escritórios do governo, sem tumultuar ou impedir a passagem de pessoas, encher escritórios do governo para tornar inoperante, peticionamento em massa, entrar com inúmeras ações e pedidos de petição para atrapalhar a justiça, greves, principalmente de empresas estratégicas para o governo, e trabalho de informação ligando para deputados e senadores e quaisquer pessoas que possam ser acionadas. Existem 4 possíveis resultados de uma ação não violenta. Conversão, no qual o líder concorda em incluir uma pauta ou mudar sua posição sobre o assunto. Acomodação, em que acontece um compromisso, com o governo movendo-se em um grau em direção ao que se deseja. Coerção não violenta, na qual o ditador no poder é obrigado a abandonar o poder. E desintegração, quando o governo colapsa totalmente. Porém, Sharp reforça um fato que é conhecido. No final, tudo se resume à economia. O objetivo de uma ação não violenta deve ser causar prejuízo, seja na imagem, seja de desperdício de tempo, ou tornar qualquer ação do governo custosa para se livrar dos protestos. Assim, deve-se aproveitar o fato que, embora tenha menos poder e dinheiro, a resistência a um governo autoritário tem maior número de pessoas, e isso pode ser usado para financiamento e coordenação de ação. É preciso um planejamento e organização para isso, porque, lembre-se, isso é uma luta econômica. O governo contra-atacará, visando exatamente tirar dinheiro da resistência, da mesma forma que a resistência tenta retirar dinheiro do governo. Antes de iniciar o processo, é preciso garantir que as pessoas envolvidas tenham proteção de seus bens e recursos fora do controle do governo. No final das contas, tudo se resume a custos. Mas tudo isso não deixa de ser curioso. Afinal, parece que estamos entrando em um ancapistão. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo e só se gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.